7 erros que destroem sua imagem sem você perceber. Você talvez esteja destruindo sua imagem sem perceber. Existem comportamentos que parecem normais, quase inofensivos, mas que aos poucos fazem as pessoas perderem o respeito por você. E o pior, muitos desses erros acontecem no dia a dia, de forma tão automática, que a maioria das pessoas nem percebe o impacto que eles causam na vida pessoal, profissional e até nos relacionamentos. No vídeo de hoje, você vai entender os 7 erros silenciosos que mais enfraquecem a sua presença. E por que alguns deles parecem virtudes, quando na verdade estão sabotando a forma como o mundo enxerga você. E eu já adianto, alguns dos erros mais perigosos são justamente os que quase ninguém percebe no começo. Mas não se culpe, eles são sinais para observar com honestidade, porque quando você identifica um padrão, você deixa de ser refém dele. O ponto é que as pessoas raramente julgam você apenas pelo que você diz. Elas percebem padrões, percebem se você muda de postura diante de uma crítica, se tenta convencer demais, se aceita pouco para não perder a aprovação, se fala com firmeza, mas age com medo. E é aí que o estoicismo se torna tão atual, porque ele não ensina você a parecer forte, ensina você a deixar de ser governado por impulsos, carência e opinião alheia. Em Meditações, Marco Aurélio escreveu que você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos externos. E talvez seja aí que a verdadeira autoridade comece, quando você para de entregar sua estabilidade para críticas, rejeições, impulsos e opiniões passageiras. Antes de alguém respeitar sua presença, você precisa parar de negociar sua própria estabilidade. Por isso, estes 7 erros não são apenas falhas de comportamento. São sinais de que, em algum ponto, você entregou aos outros o controle da sua imagem, da sua paz ou do seu valor. Agora que você entendeu o ponto central, vamos entrar nos 7 erros. Erro 1. Falar demais para tentar provar valor. Existe um comportamento que muita gente confunde com presença, quando na verdade revela insegurança. A necessidade de falar demais para tentar provar valor. Isso acontece quando a pessoa sente que precisa mostrar o tempo inteiro que sabe, que consegue, que entende e que merece ser reconhecida. À primeira vista, pode parecer apenas entusiasmo ou vontade de participar. Mas, quando esse padrão se repete, começa a transmitir ansiedade por validação. A pessoa transforma qualquer assunto em uma oportunidade de demonstrar conhecimento, explica demais aquilo que ninguém questionou e, sem perceber, tenta ocupar todos os espaços da conversa. O problema é que presença não nasce do excesso. Pessoas realmente seguras não precisam disputar atenção o tempo inteiro, porque existe uma diferença silenciosa entre ter conteúdo e precisar convencer os outros disso a cada conversa. O estoicismo valorizava muito o equilíbrio interior, não como frieza, mas como domínio sobre a necessidade de impressionar. E talvez uma das maiores demonstrações de maturidade seja justamente conseguir entrar em um ambiente sem sentir que precisa provar o próprio valor para ser respeitado. Erro 2. Reagir emocionalmente a qualquer desconforto. O segundo erro é reagir emocionalmente a qualquer desconforto. Isso aparece quando uma crítica pequena muda o seu humor, quando uma resposta seca tira a sua paz, ou quando uma opinião contrária faz você sentir necessidade imediata de se defender. A pessoa não percebe, mas começa a mostrar ao mundo que qualquer coisa externa tem poder para desorganizá-la por dentro. E isso não significa que você precisa aceitar tudo calado. O ponto não é engolir desrespeito, nem fingir que nada te afeta. O ponto é não entregar o controle da sua postura para cada provocação que aparece. Porque quando qualquer comentário consegue mudar o seu tom, o seu rosto, a sua energia e as suas decisões, você deixa claro que ainda está sendo conduzido pelo ambiente. Para os estoicos, domínio próprio não era a ausência de emoção. Era a capacidade de não ser arrastado por ela. A pessoa forte sente, percebe, respira e escolhe como responder. E muitas vezes a resposta mais poderosa não é a mais intensa, mas a mais consciente. Erro 3. Tentar agradar para evitar desconforto. Algumas pessoas não perdem o respeito dos outros por serem más, mas por abandonarem os próprios limites para não desagradar. Isso aparece quando alguém diz sim com vontade de dizer não, aceita convites, pedidos e situações que já não cabem na sua vida, e vai engolindo pequenos incômodos para manter uma imagem de pessoa fácil, gentil e sempre disponível. À primeira vista, pode parecer gentileza, mas, quando esse padrão se repete, começa a mostrar que a sua paz está sempre sendo negociada em troca de aprovação. O estoicismo não ensina indiferença com os outros, ensina firmeza consigo mesmo, porque quem vive tentando evitar qualquer desconforto acaba pagando um preço maior depois, o de se afastar da própria verdade para caber na expectativa dos outros. Erro 4. Aceitar pouco para não perder a aprovação.
O quarto erro é aceitar pouco porque, no fundo, existe medo de perder a aprovação. Isso aparece quando a pessoa tolera a falta de respeito, mantém relações vazias, aceita migalhas emocionais ou permanece em ambientes que claramente diminuem sua paz, apenas para não lidar com rejeição, solidão ou conflito. E o mais perigoso é que esse padrão quase nunca começa de forma consciente. Aos poucos, a pessoa vai reduzindo seus próprios limites para continuar sendo aceita. Vai se acostumando com o que machuca, relativizando aquilo que antes parecia inaceitável e tentando convencer a si mesma de que está tudo bem. O estoicismo ensina que dignidade não é orgulho. É não negociar aquilo que destrói sua estabilidade interior. Porque quando você aceita constantemente menos do que merece apenas para manter alguém por perto, acaba ensinando o mundo a respeitar você cada vez menos. Erro 5. Confundir humildade com se diminuir. Tem gente que passa tanto tempo tentando não parecer arrogante, que acaba escondendo o próprio valor. Isso aparece quando a pessoa faz piada contra si mesma, minimiza conquistas, desvia de elogios e trata a própria confiança como se fosse um defeito. O problema é que, com o tempo, esse comportamento começa a transmitir uma mensagem silenciosa. Nem ela mesma reconhece o próprio valor. E quando isso acontece, muitas pessoas passam a tratar você exatamente da forma como você se apresenta. O estoicismo nunca ensinou autodesprezo. Pelo contrário, os estoicos acreditavam que dignidade e consciência do próprio valor faziam parte de uma vida equilibrada. Existe uma diferença enorme entre ser humilde e agir como alguém que precisa se diminuir para ser aceito. Porque maturidade não é esconder a própria força. É conseguir reconhecer quem você é sem precisar se sentir superior por causa disso. Erro 6. Viver tentando controlar a forma como todos enxergam você. Tem gente que não vive apenas o que acontece. Vive tentando prever como cada gesto será interpretado. Antes de falar, calcula demais. Depois de agir, revisa tudo mentalmente. E aos poucos, passa a existir em estado de avaliação permanente, como se qualquer desaprovação fosse uma ameaça. O problema é que ninguém consegue sustentar paz vivendo em estado constante de avaliação. Aos poucos, a pessoa deixa de agir com naturalidade e começa a viver tentando administrar a própria imagem em cada ambiente, em cada conversa e em cada reação dos outros. O estoicismo ensina justamente o contrário. Você não controla a opinião alheia. Controla apenas o caráter, a intenção e a forma como escolhe agir. E existe uma liberdade enorme quando você entende que maturidade não é ser aprovado por todos, mas conseguir permanecer inteiro mesmo quando isso não acontece. Erro 7. Dar acesso emocional para qualquer pessoa. O sétimo erro é dar acesso emocional para qualquer pessoa. Isso acontece quando qualquer crítica muda o seu humor, qualquer rejeição tira a sua paz ou qualquer opinião tem poder suficiente para definir como você se sente sobre si mesmo. Aos poucos, a pessoa começa a viver emocionalmente nas mãos do ambiente. Um elogio levanta, uma indiferença derruba. Uma resposta fria já é suficiente para gerar ansiedade, excesso de pensamento e necessidade de aprovação. O problema é que quando todo mundo tem acesso direto ao seu estado emocional, você perde algo essencial: estabilidade. E sem estabilidade, a sua presença começa a depender demais da reação dos outros. O estoicismo ensina que paz interior não significa isolamento, distanciamento emocional ou ausência de sentimentos. Significa não entregar o controle da própria mente para cada comportamento externo. Porque, no fim, maturidade emocional não é impedir que as coisas te afetem. É não permitir que qualquer pessoa tenha o poder de definir a sua paz. Depois de tudo isso, talvez a grande pergunta não seja apenas qual desses erros você comete. A pergunta mais importante é: em quais momentos você tem entregado sua estabilidade para fora de si? Porque todos esses erros têm uma raiz parecida: a tentativa de ser aceito, compreendido, aprovado, valorizado ou protegido da rejeição. Mas o estoicismo nos lembra que existe uma força silenciosa em voltar para o que depende de você: suas escolhas, sua postura, sua palavra, seus limites e a forma como você responde ao mundo. Respeito não se exige. Respeito se constrói na repetição daquilo que você sustenta quando ninguém está aplaudindo. Então escolha um desses erros para observar esta semana. Não para se culpar, mas para recuperar um pouco mais de presença, clareza e domínio sobre si mesmo. Agora me conta nos comentários: qual desses erros você mais reconhece em você? Ou comenta: eu escolho recuperar meu respeito. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também está tentando recuperar presença, equilíbrio e paz interior. Nos vemos no próximo vídeo.